Iniciando a gravação, então, segunda parte da nossa discussão do livro Antiédipo, Deleuze e Guattari, né? Iniciaremos pela O Sujeito e o Gozo, página 30. E tentaremos ir até o final desse capítulo 1. E aí? O que vocês me dizem? Eu falo baixo porque tá todo mundo dormindo aqui já. Calma aí, eu tô tomando um pouco pra esquentar, cara. Tá muito frio. aqui. O encontro está excepcionalmente frio hoje. Congelante. Essa parte é um tanto quanto interessante, ainda para colocar mais na questão do corpo sem órgãos, né? O corpo social e colocar, mesclar ainda mais os conceitos de máquinas, das máquinas, do corpo sem órgãos e do esquizofrênico. Então, o que lá em cima eles colocaram sobre o corpo sem órgãos, que eu acho, que eu penso, que lá em cima colocaram sobre o que é o corpo sem órgãos e o que são as máquinas desejantes e o que é esse esquizofrênico, né? Aqui eles não vão mesclar, né? Vão colocar esses conceitos juntos, não que eles não operem juntos ou que eles não se cortem, né? Mas eles começam a trabalhar eles pelo que eu penso, de forma de uma coexistência cortante, uma coexistência imanente dos cortes, possibilidades, né? De que um corte o outro. E vocês, o que vocês acharam? Legal, eu também fui bastante na sua linha de pensamento aí, Paulo, porque, tipo assim, esse livro foi escrito há um tempão na França, né, cara? Tipo, pós maio de 68, com todos os movimentos que aconteceram lá, e, tipo, até então, o desejo era... a literatura que circulava mais forte em relação a isso era Édipo, né? O sujeito aqui, o desejo aqui era o gozo, o prazer, né? E é, tipo, o objeto central de estudos deles, e ainda mais neste livro, né? E eles abordam de maneira bastante interessante, assim, esses conceitos que eles coexistem, né? Na lógica, eu penso assim, na lógica do rizoma, pode ser isso, pode ser isso e pode ser isso. E muitas outras coisas, de nunca se fechar. Aqui que me marcou bastante, cara, foi lá para a página 34, que eles colocam que a psiquiatria, a psicologia, eles criam maneiras de classificar a diferença, né? A diferença enquanto negação, até pensando com aquele texto do Mário lá, né? Que ele faz uma abordagem bastante legal enquanto afirmar a diferença enquanto negação, né? E essa questão política também, né? Que até talvez uma semana mais ou menos atrás o João mandou uma citação direta lá, falando sobre as eleições do Brasil 2018. E, bom, cara, acho que de princípio, assim, de impressão foi isso. Minhas impressões dessa segunda parte que a gente está discutindo aqui, eu marquei um pouco menos de coisa, né? E, assim, na verdade marquei bastante coisa, mas não bastante coisa para trazer para cá, né? Que eu achei tão fundamental que a gente discutisse. Eu acho que aquela primeira parte já é boa parte, é grande parcela da maior discussão, né, que a gente poderia fazer. Aqui tem bastante coisa também, tem bastante coisa legal, mas eu acho que ficou reservado mais a primeira parte, algumas discussões que poderiam gerar coisas interessantes para a gente pensar, e tanto que o encontro passado durou mais de 2 horas, né? Então, não sei como que vai se dar esse encontro aqui, vamos ver agora, né, na imanência dele. Mas eu, particularmente, marquei um pouco menos de coisa, assim, mas não coisas menos interessantes, né? Mas vamos ver como é que vai se dar aí agora.
Show. Vamos nessa. Oi? Vamos nessa. Bora. Manda. Essa parte aí, cara. Esse texto, eu fiquei mais perdido também quando ele começa a comentar sobre os sócios e ele encara o capitalismo. Foi uma parte que eu achei bem difícil, assim, de leitura, e eu acho que talvez vocês me ajudem bastante, assim, para saber o que vocês pensaram sobre. Achei a leitura bem difícil, bem difícil. Eu também não peguei muito esse conceito de sócios. Então. Desejo contra os sócios, né? Aqui eu procurei na internet também, mas não foi uma coisa que eu achei que eu deveria me prender muito, porque eu não sei se ia ser tão importante. Se ia voltar, né? Mas aqui, pelo menos na definição do dicionário, no Google, tá sócios, né? Que do latim, palavra que significa aliado, amigo, camarada. Deu origem a diversas palavras em português, tais como sócio, sociedade, social e etc. Então eu li mais ou menos numa Nessa linha, referência ao social, à sociedade, alguma coisa nesse sentido, assim. Mas também me fez pensar um pouco isso. E a gente, tratando-se de Deleuze e Guattari, pode entender que está falando de outra coisa totalmente diferente, né? Sim. Mas não acho que... Eu não me prendi aí, não sei o Helder. Cara, eu também não me prendi em, sei lá, entender o conceito em si, mas talvez entender o conjunto das ideias. Que também é bastante difícil, foi bastante difícil essa leitura para mim, cara. Talvez mais ainda do que a anterior que a gente teve a discussão passada. Você tá demais, hein, mano? Uhum. O Helder tá demais, o cara tá voando. Tá voando o cara, né? O cara não se prendeu a entender o conceito, mas a totalidade das ideias. Qualidade, ideias, cortes e maneiras do encontro dele com as palavras. E aí, alguma coisa na primeira página? Cara, eu marquei só na 32, algo pra trazer aí. Vocês também são importantes, né? Eu marquei minha primeira marcação mesmo também vai ser lá na 34. Mas eu fiz... antes de eu falar, você marcou alguma coisa, Paulo? Na 30, 31? Eu marquei na 31. Logo no começo. Conforme o sentido da palavra. Aqui, logo no começo, tá lá. Sujeito e o gozo, a terceira síntese conjuntiva, o processo de consumo. Então, reticências. Aí, embaixo, marquei embaixo. Diga aí. Conforme o sentido da palavra processo, o registro se assenta sobre a produção, mas a produção de registro, ela mesma é produzida pela produção de produção. Do mesmo modo, o consumo sucede ao registro, mas a produção de consumo é produzida pela e na produção de registro. É que, na superfície da inscrição, algo de ordem de um sujeito se deixa assinalar. Cara, eu achei isso muito intenso. Até para registrar, para falar sobre a produção do registro. A produção do registro é a mesma situação que ela está produzindo, ela está consumindo, ela está gastando, por exemplo, o próprio tempo, ou a própria. Gastando sim o próprio tempo, né? A própria natureza de invenção, por exemplo. Como diz Marx, até sofrer é fruir de si, né? O que você pegou por esse registro aí, cara? Cara, registro. O registro pode ser a cartografia, né? O registro pode ser a invenção. A invenção do seu problema, né? Direito ao seu próprio problema. Responder a esse problema é uma forma de, pelo que eu entendi, é uma forma de registrar.
ser tocados, ser afetado pelo problema e afetar o problema é um processo de produção. Produção de quê? Produção de produção. Você não tem em mente o resultado, mas você vai produzindo o quê? Registros. Conforme você vai, não solucionando, né? Conforme você vai inventando, você vai se reinventando, criando, sintetizando. Ele foi trazendo esse registro antes, né? Na escrita também, né? E aqui ele também tá falando sobre o registro, né? Já vai trazendo o registro numa escrita mais livre, assim. Falando só sobre ele, né? E eu não peguei muito esse registro, mas eu acho que talvez seja algo, por essa ótica que você está colocando, é interessante, né? Agora, eu não sei se é uma questão assim, puramente filosófica, sabe? Da percepção maquínica de Deleuze-Guattari, ou se a gente pode encarar dessa forma do registro enquanto um princípio cartográfico, né? Eu acho que é uma coisa que eu anotei aqui, e pode ser que depois a gente volte uma hora, ou eles mesmos voltem com uma outra explicação, e talvez a gente possa se aprofundar um pouco mais. A minha marcação foi lá na página 31. 31? É. 30. É no meio do parágrafo, assim, quando ele começa com tudo indica. 31 do livro mesmo, né? 32 do PDF. Tá. Certo. Que ele começa ali com tudo aliás, sem mais precisões. Peraí. Ah, tá. Tá, uma linha abaixo. Certo. Aí ele vai citar um Robert Guy. Robert G, não sei. Aí eles dizem assim, o excelente desenhista de máquinas paranoicas. Aí eu fui procurar, né, as obras desse cara, e eu achei muito interessante e achei que faz bastante relação com essa questão das máquinas paranoicas, né? Que isso é uma coisa que a gente poderia até pegar um dia. O Rubão faz uma explicação bem legal disso. Da relação do esquizofrênico, né? E da paranoica. Do paranoico. Então, ele traça um limiar, uma linha do capitalismo, né? E o esquizofrênico seria algo que tende a estar fora dessa linha do capitalismo. Tô falando assim de uma percepção bastante simplista, né? Não sei nem se seria muito melhor que ele falasse isso, né? Mas ele coloca, tipo, o esquizofrênico, o esquizo, né? O desejo esquizo, fora dessa linha do capitalismo, né? Fora desse liame capitalista. E o paranoico, ou aqui como ele coloca, a máquina paranoica, justamente aquela intensidade que mira o próprio capitalismo, sabe? Então, a máquina paranoica, ela está sempre buscando estar alinhada ali naquela percepção capitalista, né, da coisa toda. E aí eu fui procurar essas obras desse Robert Guy, e aí você vê são desenhos como se fossem desenhos em paredes, assim, de cavernas, sabe? E quando o pessoal esqueci o nome agora, mas o pessoal das cavernas lá faziam aqueles desenhinhos e tal para registrar. É quase a mesma coisa, assim. Oi? Pinturas rupestres. Isso. Rupestres, lembrei. E aí, tipo, tem uns carinhas nesse sentido, assim, né? Eles são meio quadrados, assim. E aí tem umas linhas que atravessam eles, sabe? As mesmas linhas. E tem uns que atravessam, tipo, na altura do coração, assim, entende? Então, essas mesmas linhas que atravessam na altura do coração, 3, 4, 5 pessoas, né? E todas elas aparentando estar numa linha de produção, sabe? Com martelos, com uns raios saindo da cabeça, assim.
E aí eu achei muito interessante essa referência que eles fizeram, cara, de alguém que pinta máquinas paranoicas, né? E a arte do cara parece realmente máquinas, assim, né? Então, o pessoal que é ligado através dos mesmos fluxos, né? Produzindo e exibindo ali as suas ferramentas dentro do que parecem ser linhas de produção. E, não sei, foi uma coisa que eu achei muito bacana e eu acho muito legal essa percepção de ir buscar na arte, sabe? Ir buscar em outros lugares, no cinema, inspiração para trazer para sua escrita. Uhum. Que massa. Eu abri aqui para o desenho na internet e não sei, cara, dá pra gente talvez se inspirar nisso pra pensar naquela intervenção no mapa também, né? Também, puta, legal. Pô, é Ficou massa, hein, legal. cara. A gente, sei lá, né? Fazer um negócio bem simples, assim, né? Ligando. Uhum. Uhum. É um A gente tava. tanto quanto ridículo assim, né? Mas não aquele desenho, aquela pintura, aquele corpo assim, né? O esperado, mas colocar o inesperado pra circular, né? Sei lá, tipo, fala, porra, até eu desenhei isso, né? Caralho. Sério, eu abri um aqui muito foda, cara, um desenho aqui. Massa. Nossa, Bom, bora sim. lá. Que mais? Minha próxima marcação é lá na 34. A Vamos minha lá. também eu coloquei na 32 aqui, mas irei. Qual que é o da 32? Ah, cara, na 32 eu coloquei só um negócio mais. Não sei se é tão relevante colocar aqui pra circular, tipo, como vocês entenderam, estão entendendo a máquina celibatária, mas. Sei, cara, o próprio texto já remete a gente a pensar bastante coisa, né? Então. Mas a 34, cara, nossa, mata, hein? Então, lá embaixo, 34. tem Oi? uma parte que ele coloca. Tem uma parte que eles colocam assim: nada é representativo, tudo é vida e vivido. Não sei se vocês perceberam Qual na página? página na 34. 34. É do PDF. Não, aliás, do livro mesmo. Certo. Livro 34. É. Aí. Um pouco antes, um pouco em cima do parágrafo, de quando eles falam como foi possível configurar e tal. Ai, que mal. Saúde. Valeu. Enfim, mas é só essa parte mesmo, assim, né? De nada é representativo, tudo é vida e vivido. E aí eu marquei em azul, porque eu achei muito legal essa frase, né? Então, acho que é um bom resumo, assim, da filosofia, pelo Ah, menos, até mesmo da filosofia da diferença, né? Então, nenhum trabalho, nenhum pensamento aqui tem a intenção de se dar por representação, né? Mas sempre pela vida, né? Tudo vem da imanência e tudo é vivido, né? A partir do que nós pensamos, ou pelo menos a partir do que nós tentamos pensar, tentamos nos colocar, né? é, cara, eu penso assim também. Aí, E eles, vai. eles trazem aqui a questão das potências também, né? E dos devires. Ele fala assim: o corpo sem órgãos é um ovo, é atravessado por eixos e limiares, por latitudes, longitudes geodésicas. É atravessado por gradientes que marcam os devires e as passagens, as distinções daquele que aí se desenvolve. O corpo sem órgãos, olha que interessante, as distinções daquele que aí se desenvolve, né? É, pensar o próprio desenvolvimento como processo de produção, não como processo de imagem. Boa. Próprio desenvolvimento, desterritorializar
a palavra desenvolvimento para a questão de se desenvolver a algo, ou se desenvolver dentro de uma instituição, seja ela um corte epistemológico, científico, um corte científico de pura análise dentro da pedagogia, dentro da própria filosofia, a moderna, no caso, que é mais específica, ou dentro de qualquer, da biologia, né? Se é desenvolvimento, pensar ele como processo, pensar nesse desenvolvimento como processo de produção, não um processo de distinção. E nesse processo de produção, o próprio ser que se desenvolve está se diferenciando dos demais pelos outros cortes e o devir que ele produz nesse processo de produção, né? Isso aqui, é muito foda, né, cara? Nas faixas de intensidade, potenciais, limiares e gradientes, ele fala embaixo aqui. Uhum. Eu acho que esse pode ser, tipo, um dos objetivos da sua iniciação, Paulo. Oi? Eu acho que isso pode ser um dos objetivos da sua iniciação, você colocar assim, tipo, ter uma percepção do desenvolvimento como produção e não como representação. Eu achei legal isso daí. A própria aprendizagem, cara. É produção, por exemplo, a invenção é produção de produção. A invenção de produção. Se quisermos encaixar, se o Helder, eu tô falando de aprendizagem motora, mas se o Helder vir a falar, né, pensarmos na questão de que se for para pegar a aprendizagem como processo, se for para encarar uma maquinaria, né, um corpo máquina, pensar ele como produzinte de processos que se diferenciam porque a própria natureza não suporta a repetição, né? Eu acho que você pode pensar até como produção de registro, né? Naquele sentido que você estava falando. E aí você entende o registro da sua forma, né? Não precisa ficar nos caras aqui. Mas é bem o que você está falando, né? Porque como eles dizem aqui, ó. Mas a produção de registro, ela mesma, é produzida pela produção de produção. Ou seja, o desenvolvimento enquanto produção e não como representação. E produção que produzirá registros, né? E os registros estão aí pra gente ver e que normalmente são classificados, né? Entre dentro e fora, certo e errado. Caralho. O que é louco, porque o corpo sem órgãos, ele não aguenta a repetição, né? No quesito de que ele está sempre se diferenciando. Mas ele está se diferenciando como? Ele foge? Não, produzindo, engrenando, sendo cortado por outros fluxos, por outros encontros, por outras faixas de intensidades, potências, lineares, e gradientes, e roubos, e furtos, e invenções, e fluxos de merda, e fluxos de gozo, e fluxos... Né? Por aí vai. A minha outra marcação foi lá no finalzinho da 34, do livro mesmo. Vamos lá. Que aí eles dizem assim: como foi possível figurar o esquizo como esse farrapo autista, separado do real e cortado da vida? Pior ainda, como pode a psiquiatria fazer dele, na prática, esse farrapo, reduzi-lo a esse estado de um corpo sem órgãos tornado morto? Então, uma citação bastante forte aqui em defesa do esquizo, né? E aí eles vão classificar, né, que a psiquiatria teria transformado o esquizo num farrapo autista, né?
E aí eu entendo aqui nesse sentido um farrapo autista como algo que deve ser isolado, né? Que não deve ser ouvido, né? Que não tenha direito de fala, né? Que conviva sozinho. E aí, nesse sentido, nós criamos uma intervenção de tratamento que precisa ser ressocializado, reorganizado, né? E aqui a percepção do desejo é outra, né? A percepção do desejo esquizo é outra, né? Do desejo esquizo como justamente fluxo de vida, né? Como potencialidade, como liberação e como produção de corpo sem órgãos para você, né? E aí esse tipo de... Eu acho que é justamente esse tipo de fala que vai produzir algumas críticas, né? A Deleuze e Guattari, como as críticas da romantização à loucura, né? Então, eu já vi algumas críticas nesse sentido, mas eu acho que são críticas que criticam de um outro ponto de vista, né? Eu acho que eles escrevem de um lugar e algumas críticas vão ser críticas de outros lugares, mas que talvez não deixem de ser válidas, né? E isso é bastante louco pensar, né? Porque, tipo assim, trazendo para a aprendizagem que a gente vem desenvolvendo lá, aí também tá a questão do erro, né? Tipo, se você tá fazendo o movimento errado, você tá errado, então cria-se novos métodos e tudo mais para se ensinar direito, se aprender de certa forma, a modo que englobe a maioria, entendeu? Mas se você não se encaixa nesse novo método, você também é marcado como a diferença enquanto erro, e aí criam-se novos métodos. Sim, Sim, práticas de eu, comunicação, né? e esse tipo de... E é muito louco pensar isso daqui, porque daí a gente pode fazer todo tipo de deslocamento, né? Então, no sentido do trabalho do Elder, por exemplo, né? Então, sei lá, como foi possível figurar a invenção como esse farrapo autista, separado do real e cortado da vida, né? Então, como é que pode alguém que inventa, que cria outra coisa, ser tornado esse farrapo, ser separado do real, ser cortado daquilo que está acontecendo ali, né? Então, e tentarem trazer de volta para recognição, né? Tentarem trazer de volta para aquilo que deve ser feito de maneira pré-estabelecida, né? E não valorizar esse tipo de movimento, né? E aí, ou por exemplo, trazer para a ideia do Paulo, né? Então, como foi possível figurar o movimento diferente, o movimento outro, como esse farrapo, separado do real e cortado da vida, né? Então, um movimento diferente, um movimento que é criado com uma outra finalidade, com uma outra percepção para responder a um outro problema, ser cortado, né? Ser separado, ser tentado ser jogado fora em nome de uma representação, né? Eu acho que essa é a grande ideia, né? É o grande deslocamento que a gente pode fazer para os nossos trabalhos e para a nossa ideia de educação. É, é interessante bastante, João, que deslocar, negar ao corpo o seu próprio conhecimento, a sua própria reinvenção e invenção, negar a ele isso e colocar a ele imagens de como ele deve operar, mesmo que ele escape, buscar entender qual foi o erro que a imagem não conseguiu abordar sobre aquele comportamento e reclassificá-lo. O que o Latour vai falar que é prática de purificação, o que a Castrup coloca como desculpa, acho que desculpa da alma, explicar aqueles erros e erros e erros que ocorrem, classificar as pessoas e ao mesmo tempo
classificando, quando você classifica, você fala o que o falta, né? Uhum. Você classifica ele. Ele é um autista porque o falta a capacidade de dizer eu. E aí o Deleuze vai colocar que o rapaz aqui, ele fala que estão me sabotando. Estão dizendo que eu sou incapaz de dizer eu. Então, olha só, quando você coloca a imagem de uma aprendizagem motora, como uma imagem, você está colocando o que falta ao mesmo tempo. Então, por isso que ele cita que é um fantasma. Uhum. É um fantasma que você faz esse rebolado do que o falta. E o que vão suceder daí são outros conceitos de falta. Tá faltando. O que está faltando? O que está faltando da prática? É entender que a aprendizagem passa por estágio. É legal como bifurca. Há sempre um movimento bifurcante, eu acho que nesse tipo de filosofia, né? Não é que é sempre, mas eu vejo um movimento bifurcante. O movimento bifurcante da analítica da verdade é um movimento bifurcante na produção de imagens, de erros do comportamento, de erros da aprendizagem, que vão construir outras imagens. E o erro da ontologia do presente, o erro da ontologia do presente, ó, e a ontologia do presente é colocando sempre no fluxo do devir, né? Se é no devir, a gente não pode transcender a existência, né? Se ele está em uma atualização, uma virtualidade atualizada. É legal pensar. Dá para usar em todos nós aqui. Porque assim, quando o Deleuze e Guattari traz esses termos aqui enquanto imanente, né, o conceito enquanto imanente, enquanto produção, já, meu Deus, revolucionou tudo, cara, porque o conceito enquanto transcendente, né, pensar por imagem, daí pensar enquanto acontecimento, né, aprendizagem do acontecimento, bastante diferente. Eu acho que minha próxima marcação mais importante está lá na página 40. Não sei se vocês marcaram alguma coisa antes. Eu não marquei. Eu marquei, mas eu já falei. Eu até marquei bastante coisa, mas se a gente for página por página, acho que a gente não consegue terminar nunca. Uhum. Voltou aquele negócio da paródia. Bom, eu também o que eu marquei. Fala. Não pode falar, Helder. Não, eu só ia falar que o que eu anotei já foi discutido bastante, assim, sabe? Eu anotei mais para mim não se perder na escrita deles, né, na minha leitura, mas nada assim de bastante importante assim para discutir que atravessa nossos trabalhos. Uhum. Manda, Paulo. Cara, eu vi um negócio aqui, ó, que nessa questão da vida, né, a própria produção de vida é tão intensiva que quando ele fala que no Édipo, no autismo, né, caracterização do esquizo como autista, incapaz de dizer-se eu, o próprio esquizo foge ao gritar. Então é o quê? Então sou eu, sempre fui eu. Né? O grito da vida, o sujeito grita. Sou eu, então sou eu. Né? Estão tentando cortar ele com denominações do que ele é, mas ele está gritando a todo momento, está sempre na frente dele. Sou eu isso. Tenta cortar ele como corte do que é da mãe, como corte do filho, como corte do pai, mas ele está gritando a todo momento um desejo dele, né, uma produção dele, e eles têm que jogá-lo em algum canto para ele ser alguma coisa. Não, você é esquizo, você é paranoico, esquizo, né? Você é esquizofrênico, você não.
capaz de dizer eu, você é autista, incapaz de dizer eu. Mas ele tá todo mundo dizendo, esse sou eu. Então é o quê? Então é a minha vida. É a minha vida se autoproduzindo num processo de registro, de um processo de criação, de invenção. E aí que ele faz esse paralelo com Nietzsche, né? Sobre a vida. Eu acho interessante esse eu que você diz, né? Porque eu acho que o eu que a gente pode interpretar aqui é o eu da, da produção imanente e da diferença, né? Que retorna sempre diferente, né? Tem uma passagem do Nietzsche, né? Que ele diz, torna-te quem tu és, né? E esse tornar-te quem tu és é justamente tornar a multiplicidade de que tu és, né? Então, é se perceber enquanto pura diferença de si mesmo, né? Totalmente diferente daquilo que se pensava que você era, né? Então, é interessante esse grito de afirmação de sou eu, né? Porque esse eu aqui, ele só pode ser entendido enquanto múltiplo, né? Enquanto o rizoma, que o Elder gosta bastante. Esse eu é sempre a diferença de eu mesmo, né? O eu que se conserva só pode ser o eu que muda, né? Ai, que legal isso que eu falei. Repete. Vamos ver. O eu que se conserva só pode ser o eu que muda. Bonito, né? Poético. É um poema, Filosófico. É. Cara. Viu? A Poema. gente produz afetos também. Poesia. Boa. É pra mandar lá falar em, ó. Dá pra mandar. Recitar Dá pra colocar na nossa. No mapa lá, na nossa. Ixi, vai quebrar a cabeça. Na intervenção. Eu também marquei só na página. Oh, pode falar, Alder. Eu só ia falar que, assim, na 39, ele coloca algumas coisas assim, tipo, mais ou menos nessa perspectiva que vocês colocaram aí, e coloca o eu enquanto resultado dos agenciamentos, né? Tipo, não falo eu em primeira pessoa, mas em terceira, tipo, esses agenciamentos que somos expostos, né? Somos atravessados, cortados. Então, não existe eu falo, talvez em minha palavra, mas eu falo por conta dos acontecimentos que aconteceram, né, cara? Não penso o que eu penso porque eu nasci assim, eu cresci assim enquanto essência, né? Mas enquanto diferença, né? Sim. Bom, Acho que é mais pelo acontecimento dos cortes, Helder, porque o esquizo também é agenciado a dizer o eu do papai e da mamãe, né? Fala aqui, né? Ele também é agenciado assim, toda hora estão se perguntando, mas ele resiste, né? Estão tentando levar ele para, então você está pensando no seu pai, ou não, ou então isso tem relação com seu irmão. E como um corpo sem órgãos, o esquizo como um corpo sem órgãos, rejeita-se, né? Rejeita isso. Ele fala aqui, ó, página 40 do PDF. No entanto, o eu é como papai e mamãe. E há muito que o esquizo já não acredita nisso. Ele está além, atrás, sob, alhures, mas não nesses problemas. E isso faz uma grande ponte, né? Esse esquizo, que muitas vezes é usado como sufixo, né? Que o João falou da prefixo, esquizomotricidade. Porque o que seria, tipo, o que seria eu colocar uma esquizo atrás de motricidade, né? Nesse conceito, é estar para além das perguntas congeladas, das perguntas imagens, das perguntas
com respostas. Né? As perguntas que se dão só por um problema, um problema já com já resposta, entende? É um problema problema mal colocado racional. de Deleuze, mal colocado de Deleuze, sabe? E o que te dá? Dá a singularidade, devolve a singularidade o direito aos próprios problemas. No caso que lá no trabalho, os direitos aos próprios problemas motores. Inicia o processo de diferenciação. Inicia o processo de diferenciação. Não processo de processo de produção de processo. Eu acho uma boa resposta. Aliás, resposta não, né? Mas acho uma boa definição para esquizomotricidade. Quer dizer, uma possível das várias possíveis definições, eu acho que essa é uma boa. Cara, Obrigado, João. Vou usar, cara. Vou usar ainda. Calma, vou usar. Então, lá na página. Não, ia falar na página 40. Pode ir? manda. Do livro, né? Ou do PDF? Do PDF. Não, do livro que é PDF, né? Certo. Página 41, vá, do PDF. Isso, do PDF. Vamos nos comunicar pelas páginas do PDF, melhor. Isso, melhor. Tá lá. É uma das últimas partes antes da quebra do parágrafo. Ele diz assim, porque de fato, desde que nos colocam no Édipo... Sim. Achei. Então, ó, porque, de fato, desde que nos colocam no Édipo, desde que nos comparam com Édipo, tudo se resolve, suprimindo-se a única relação autêntica que era a de produção. A grande descoberta da psicanálise foi a da produção desejante, a das produções do inconsciente. Mas, com o Édipo, essa descoberta foi logo ocultada por um novo idealismo. Substituiu-se o inconsciente como fábrica por um teatro antigo. Substituíram-se as unidades de produção inconsciente pela representação. Substituiu-se o inconsciente produtivo por um inconsciente que podia tão somente exprimir-se. O mito, a tragédia, o sonho. Então aqui tem eu achei uma passagem muito boa e que daí é pra gente discutir 1 hora só dela, né? Então, porque no primeiro momento ele começa dizendo que a psicanálise descobriu a produção desejante, né? E aí ele faz uma comparação aqui, comparação não, né? Mas coloca assim essa ideia de desejo e de inconsciente muito perto, né? Então ele diz, porque de fato, desde que nos colocam no Édipo, desde que nos comparam com o Édipo, tudo se resolve suprimindo-se... Não, isso aqui não. Né? Que aqui ele diz que a ideia do Édipo vai suprimir a relação de produção do desejo, né? Ou nesse caso aqui, do desejo relacionado ao inconsciente, né? Uhum. Aí ele diz assim, a grande descoberta da psicanálise foi a da produção desejante, a das produções do inconsciente. Então, justamente, né, a grande questão da psicanálise é estudar o inconsciente, né? E daí a grande dificuldade de Freud de lançar novas colocações sobre aquilo que a ciência não conseguia comprovar exatamente, né? E daí a grande dificuldade do cara em produzir toda uma teoria do Édipo, né, para explicar o funcionamento do inconsciente, né, e, e sofrer de grande rejeição, né, e depois ser bastante aceita, né. Hoje é uma ideia que paira normalmente, né, uma ideia de inconsciente, mas acredito que quando ele tenha colocado isso em pauta, né, foi algo que muito rejeitado, né. Então ele coloca aqui, a grande descoberta da psicanálise foi a da produção desejante, a das produções do inconsciente. Então, entender o inconsciente, né, entender enquanto algo que está ali, né, seja
pensamento, o corpo, mas que tá passando, tá tendo ali uma corrente que não tá passando pela sua inteira racionalidade, né? Já então fazendo um ataque direto já à ideia iluminista moderna, né? Então tem algo ali que não tá passando por esse sujeito racional que pensa, né? Então Deleuze está dizendo isso como a grande descoberta da produção desejante, né? E ele diz: mas com Édipo, essa descoberta foi logo ocultada por um novo idealismo. Substituiu-se o inconsciente como fábrica por um teatro antigo. Ou seja, né, o que ele diz aqui é bastante interessante, porque ele vai primeiro colocar a psicanálise enquanto aquela que descobriu a produção desejante, ou seja, colocando o inconsciente enquanto algo que produz alguma coisa, enquanto algo ativo, né? No entanto, utiliza-se do Édipo para explicar. E aí parece que tá a grande sacada, né, dos caras, em dizer que não é pelo Édipo que se explica, né? Não é pelo teatro antigo, mas é pela ideia de fábrica, né? Pela ideia de maquínico, né? Então, no Édipo, com toda aquela relação faltosa, né? O Deleuze e o Guattari vão se opor a isso e entender esse inconsciente enquanto pura produção, né? Enquanto vida, enquanto fluxo, né? E não enquanto esse teatro antigo, né? E não enquanto representação, né? Mas enquanto pura imanência, puro fluxo vital. Oh, muito bom, Johnny. Boa. Legal. É Talvez boa um essa dos passagem, né? muito Nossa, foda, cara. Talvez esteja aí a escrita, não sei se a moda contrapela, né? Tipo, falar dos caras. Ele faz uma breve explicação, né? E, cara, e ataca esse livro, acho que se sustenta em uma das coisas com isso também, né? Além de outras passagens. Esse velho teatro, né? Pra se pensar a diferença. Cara, eu não sei nem se há contrapelo aqui, porque parece ser bem É direto. bastante direta, né? é pra começar que o livro é anti-Édipo, né? Então os caras ficam É. putos mesmo. Mas é interessante, né? Porque ele inicia fazendo essa relação, né? Então ele vai dizer a grande descoberta da psicanálise foi a da produção desejante. Ou seja, ele põe a psicanálise num lugar de destaque, né? Mas aí logo depois quebra as pernas e coloca num outro ponto que ele discorda totalmente, né? Então, acho que a crítica a contrapelo aqui funciona 50% só. Cara, eu acho que ele se posiciona também, porque em cima ele fala assim, ó. Porque afinal, e não é preciso esconder isso, Freud não gosta do esquizofrênico. Não gosta da resistência da edipinização. E tende, sobretudo, a tratá-los como bestas. Diz que tomar as palavras por coisas que são apáticos, narcísicos, desligados do real, incapazes de transferência, que eles se assemelham a filósofos. Semelhança indesejável. Uhum. Cara, ele chega e fala assim, ele se posiciona no Freud está nas representatividades, opera com seus conceitos como se fossem dados, como se todas as pessoas fossem dadas, como o subconsciente fosse dado, e tá ali para o quê? Para uma purificação, né? Para a purificação, cara. Isso, meu, do jeito que ele colocou isso aqui, eu falei assim, caraca, ele coloca o Freud lá embaixo pra mim, né? E se posiciona, né? Pô, assim, o esquizofrênico, né? Até esse esquizofrênico. O que é o esquizofrênico, né? Eles vão se classificar o esquizofrênico, né, como esquizofrênico. Através dos conceitos deles. Né? Uhum. E aqui a gente fala bastante de Deleuze, né? Mas eu acho que tem uma. Acho não, né? Com certeza tem uma inspiração gattarriana aqui muito grande, né? Afinal, Freud. Cara. Afinal, o Guattari era o psicanalista, né? Uhum. Deleuze, até iniciar a escrita com Guattari, era um cara conhecido por comentar filósofos, né? Por fazer comentários bastante precisos, né?
dos filósofos e tal. É a partir de Guattari que eles iniciam essa escrita a quatro mãos, né? E torna-se aparentemente uma discussão bastante diferente do que era feita, né? Então, eu acho que tem muito de Guattari aqui. Até porque Guattari era militante também, né, cara? Ele não li muita coisa dele, mas ele gosta, assim, de se posicionar, né? Marcar território, escrever o próprio nome aqui, né? Uhum. Aí eu marquei lá na 42, Eu também. na primeira coisa, assim, depois do concepção idealista, do desejo como falta. No 1.4.2. Você marcou antes alguma coisa? Não. A gente discutiu já. Segue. Então diz assim, de certa maneira, a lógica do desejo não acerta seu objeto desde o primeiro passo, aquele da divisão platônica que nos faz escolher entre produção e aquisição. Assim que colocamos o desejo do lado da aquisição, fazendo dele uma concepção idealista, dialética, nihilista, que o determina, em primeiro lugar, como falta de objeto real. Então, muito interessante, né, essa aqui a concepção que ele traz, né, da divisão platônica que nos faz escolher entre produção, e aqui ele falando do desejo, né, entre o desejo produção e o desejo aquisição. Por que aquisição, né? Porque você quer adquirir aquilo que você não tem, né? Então, um desejo faltoso, né? Então, te falta alguma coisa que você quer adquirir. E aí ele coloca essa responsabilidade para Platão, né? Aparentemente dessa primeira divisão. Mas tudo isso aqui a gente conversou bastante já também no primeiro encontro. Eu marquei mais por ele ter sido tão direto assim, sabe? Por ter citado Platão, por ter falado desejo como falta, entende? Eu achei que é uma das poucas passagens que é tão clara assim no que tá da forma como a gente conhece, né? Que somos muito influenciados pelo Silvio Galo, né? Então, uma das poucas partes que é tão claro assim como o Silvio Galo escreve e como Deleuze e Guattari estão escrevendo aqui. É legal como nessa questão da falta, ou o indivíduo é sedentarializado no objeto, ou o objeto é sedentarializado no indivíduo. Isso traz, por exemplo, um indivíduo tal me remete a um objeto. Esse objeto é o que o falta. Ou o objeto tal me remete ao indivíduo, e esse indivíduo é o que o falta, entende? No desejo quanto produção, próprio indivíduo ou própria singularidade produz, vamos falar em singularidade aqui, né? Produz o seu objeto, né? Ele vai falar aqui, ó. Mas esse saber não nos impede de acreditar na potência interior do desejo, de engendrar seu objeto. Ele fala aqui na página. E isso traz à tona aquilo que a gente fala, né? Aprender, nós não aprendemos a partir de, nós aprendemos com. Porque é uma própria criação do objeto à singularidade, ao indivíduo, quanto do indivíduo ao objeto. As coisas se fazem como? Estão imanentes, né? São potencializadas, múltiplas possibilidades de, de se ser. E isso poderia, por exemplo, acho que seria bem interessante para nós colocarmos no nosso trabalho, né? Por que a aprendizagem é aprender com? Porque o objeto e o indivíduo, a singularidade, estão se diferenciando em múltiplas possibilidades. Você diz
que numa aprendizagem inventiva, ambos liberam ambas máquinas Porque, João, liberam fluxos que uma corta a outra. Então, nesse sentido, as duas se produzem. então, por isso que nós falamos muito em com. Não falamos a partir de. Uma máquina não faz a partir de. Uma máquina não vai ser igual a outra. Mas as suas engrenagens, seus dentes, digamos assim, né, nesse conceito, giram num processo de produção uma produção de produto, produção produzinte de potência, de diferenciação, dos devires, né? E quando não querem mais, elas se separam e se engancham em outra. Ou liberam o corpo. Eu tava entendendo a sua fala no sentido de que a produção das próprias máquinas também se dá no encontro, né? Sim. E num desejo numa percepção platônica, as coisas estão esperando para serem descobertas, né? Então, enquanto um entende que a funcionalidade das coisas se dá a partir da sua descoberta, o outro entende que a função das coisas se produz no próprio encontro imanente delas. Eu marquei lá na página 45, também em relação ao desejo, né? Porque ele faz uma grande explanação do desejo, né? Que eu acho que não sei se pra gente agora nesse momento, eu acho que não vale a pena a gente se aprofundar tanto na nossa discussão aqui, que é mais exploratória do livro, né? Mas na página 45 eles colocam um negócio bem interessante que diz assim: não é o desejo que se apoia nas necessidades. Ao contrário, são as necessidades que derivam do desejo. Então, não é necessitando de alguma coisa, me faltando alguma coisa, não tendo alguma coisa, é que surge a possibilidade de eu desejar aquilo, né? Então, ao contrário, é o próprio desejo que produz a necessidade das coisas, né? Então, a gente vê o desejo aqui numa situação quase que primordial para a vida, né? O desejo, nesse sentido, parece produzir... Tá dentro do espectro da produção de tudo, assim, né? Tá envolvido em tudo. O João, tem uma outra observação que eu fiz, que ele coloca o termo síntese passiva. O desejo é uma síntese passiva. Não é uma síntese forçada, sabe? Tipo, me falta algo. Não é que não é, né? De uma forma molecular, não transcendental, né? Não fantasmagórica, como eles colocam aqui, o desejo ocorre aqui como uma síntese passiva, uma própria política dos corpos, das políticas das máquinas, que encontram-se e acontecem, ocorrem, produzem. Elas não são forçadas, empurradas umas às outras. São empurradas umas às outras à medida que se objetivam o encontro delas, que se força o encontro delas. Mas, mesmo assim, elas fogem. Entendeu? Uhum. Entendeu? E aí, outra coisa, é muito interessante a gente colocar, eu vejo bastante, não sei se vocês veem. Por exemplo, que o homem,
por exemplo, aprende, o homem vive por uma sobrevivência ou pelo medo à morte. O homem está à procura da estabilização com medo à morte, sobrevivência. A aprendizagem é um quesito de sobrevivência do homem. Tem muito, acho que até na questão biológica, na questão... Mas, cara, o que eles vão dizer é que não é sobrevivência. Você não faz a coisa só por sobrevivência. Você faz a coisa pela vida, pelo momento da vida, essa intensidade do encontro, sabe? Essa intensidade que tem naquilo que você encontra, que você não sabe o que produz uma síntese divergente. Olha que louco, uma síntese divergente. Síntese, porque são dois objetos se encontrando e divergente porque produz uma perplexidade do momento, que vai gerenciar os próprios signos que os dois corpos podem trocar, uma política que os dois corpos podem ter, que é a própria vida, entende? Então, quando fala, o homem está no meio por critério de sobrevivência, aprende por critério de sobrevivência, mata a vida em função do medo à morte, de não morrer. Mas o corpo sem órgãos também pode desejar morrer. E aí? Um corpo também pode desejar a morte. Né? Sim. Na verdade, eu não sei se o corpo sem órgãos ele deseja a morte, né? Se é essa relação, ou se é a intensidade leva à destruição do corpo, entende? A destruição do corpo, é isso. Coloquei de forma... Uhum. Não, entendo, concordo totalmente. O corpo deseja a morte, não é isso. Pode ser agenciado em desejar a morte, justamente por essa pressão, né? Sim, mas também pode encontrar potência ali na ideia da morte. A ideia da morte, né? Uhum. Por que não, né? E aí eu também tem uma parte que você falou que me chamou a atenção dessa questão da síntese, né? De duas coisas se encontrando e formando uma síntese. E aí eu diria para estar bem atento à questão da dialética hegeliana, né? Que é uma coisa que eles vão se colocar contrários também, né? Aqui a relação não é dialética, é da multiplicidade, né? Uhum. Então, eu não sei quando que se dá um encontro entre duas coisas que geram síntese, entende? Se você pensar em você e um objeto, não sei, cada parte de você é uma parte maquínica, entende? Assim como cada parte daquilo que se entende por objeto, né? Se for fazer esse tipo de diferenciação, são também partes maquínicas que se encontram e que enxergam de maneiras diferentes, né? Até tem uma parte aqui nesse livro mesmo, né, que vai dizer que cada parte, cada máquina, cada órgão máquina vai ter uma percepção diferente, né, das coisas. Então, e aí a gente pode entender, por exemplo, da gente saindo de manhã num dia de sol, e aí a sua máquina pele acha interessante aquele contato com o sol, né? Mas aí se você usar a sua máquina olho para olhar diretamente para o sol, talvez aconteça algo não tão agradável, né? Então, cada máquina tem um encontro e uma relação diferente com com o meio imanente, né? E aí, você pensar por você tendo um encontro com o que está fora, talvez remeta a uma ideia de integralidade e de uma perspectiva de síntese dentro de uma dialética atribuída aos críticos, né? Então, é bom a gente ficar atento a isso, né? Tentar pautar nosso pensamento pelo múltiplo, né? Pela multiplicidade. Cara, pensando aqui com o que vocês colocaram até agora, em relação ao desejo e tudo mais, eu acho que uma coisa bastante central também que eles colocam como subtítulo do livro é
Capitalismo e esquizofrenia um. Tipo assim, eu não sei até que ponto sei lá, um corpo sem órgãos, o desejo esquizo também não é agenciado ou é capturado pelo capitalismo, entendeu? Enquanto dinheiro. E eu não sei, cara, também não consigo. É bastante difícil para mim pensar nisso. Até que ponto um corpo sem órgãos escapa, entendeu? Do capital aí, esse capitalismo. E lembrei agora também daquela discussão que você teve, João, lá com o Rubão, lá, manja no GPF lá. Que tipo, pô, se ele for capturado, então ele não é mais um corpo sem órgão? Ou não é? Esse é o momento. Eu sigo por essa linha, cara. Uhum. Eu vejo mais ou menos parecido com isso, né? Então, ele certamente vai ser sempre capturado, né? O Uhum. desejo vai ser sempre capturado pela linha capitalista, né? Não sei se dá para chamar de linha, mas sei lá, pelo vetor de força capitalista, vamos colocar assim. O corpo sem órgãos me parece que é justamente o desejo que não, né, aquele fluxo de intensidade que tá pouco se lixando pro capitalismo, entende? Uhum. Então, no momento que ele é capturado, ele me parece ser um desejo capturado, né? Não uma percepção de corpo sem órgãos, né? Então, eu eu não sei te responder certamente isso, cara. Não sei, cara, eu também penso com você assim, tipo, tem a produção de desejo esquizo e a produção do corpo sem órgãos, até aí ok. Mas, tipo, meu, o capitalismo captura isso, cara. E isso é bastante visível, né? E até que ponto ele deixa ou não de ser de corpo sem órgãos, ou, sei lá, a gente pode não se importar com classificações e tudo mais, né? Até porque não é da nossa conta. Não sei, cara, é algo que me incomoda. Mas, É uma pergunta difícil, porque eu acho que, mesmo dentro do capitalismo, eu acho que você produz o corpo sem órgãos, né? Então, sei lá, você é agenciado pelo capitalismo a, não sei, adquirir alguma coisa, a subir de cargo, né? Eu acho que uhum, em algum momento desses encontros que você tem, desses acontecimentos que te acontecem, há uma produção do corpo sem órgãos ali em algum momento, né? Então, mesmo isso sendo derivado de uma percepção de uma ideia de um agenciamento capitalista, né? Então, não sei, eu ainda não estou preparado para tentar esboçar uma resposta para isso, mas vou anotar. cara, não sei, pensei que agora que dá pra pensar isso talvez com relações à aprendizagem, entendeu? A recognição e invenção, como a gente entende de maneira bastante simples assim, né? Não sei, talvez entender que alguns encontros potencializam mais, priorizam mais essa produção, né? Mas não que não aconteçam, né? Dentro de uma lógica do capitalismo, uma sociedade neoliberal, não sei também. Algo que eu marcar para pensar mais para frente. Uhum. Sabe, João, essa questão, o corpo sem órgãos, ele é forçado pelo, eles vão falar mais para frente, né? O capitalismo, ele, em sua posição territorializante, codificante, ele é violento, né? Ele te força a pensar que te falta algo e organiza o seu acontecimento, né? Como que você vai, por exemplo, se comportar até chegar, até ter a aquisição do que te faltava, e quando você chega na falta, talvez te falte mais alguma coisa. Isso é muito simples observar. Quando você compra um celular de uma determinada marca, você tem que comprar um fone, ou se o seu fone quebra, daqui a um tempo você vai ter que comprar outro fone, e assim por diante. Se o celular quebra, você vai lá e compra outro celular e tudo mais. Agora, os próprios dispositivos de comunicação do capitalismo
eles podem ser utilizados contra eles, né? Mesmo que eles sejam codificantes, possuímos uma não natureza de invenção, mas podemos desterritorializar a existência desses objetos a fim de produzir um corpo sem órgãos, a fim de negá-lo, de resistir. Assim que se dá, por exemplo, uma ciência. Estamos discutindo filosofia por meio aqui de um corpo que compramos, e esse corpo nos distingue produção. A produção, a quanta falta. Eu abro meu aplicativo, eu terei fotos das pessoas que eu gosto, pessoas que eu nem conheço, eu irei curtir páginas, mas aqui eu estou produzindo algo que estamos discutindo sobre esses sistemas, entende? Uhum. Então, existem múltiplos cortes ainda da vida, né? Outros cortes que cortam em congruência com, por exemplo, o corte do capitalismo, entende? Junto com o corpo, que atravessa o corpo e quebra o corte violento do capitalismo. Mas não é uma resposta, é uma questão muito difícil. E eles colocam lá pra frente e eu fiquei boiando nessa parte. É uma questão complicada, porque aí eu não sei nem se a gente pode pensar em corpo sem órgãos capturado pelo capitalismo, né? Ou o que é capturado pelo capitalismo? É o desejo? Porque mais antes, lá em cima ele coloca, né? Até uma parte que a gente passou no encontro passado. O corpo sem órgãos, o capital é o corpo sem órgãos do capitalista, né? Uhum. Então, tá usando um exemplo totalmente direto sobre isso, né? E tá utilizando o corpo sem órgãos, né? Para pensar o capital enquanto corpo sem órgãos do capitalista, né? Então, ele tem certamente o desejo agenciado em relação ao capitalismo, mas produz corpo sem órgãos no encontro com o capital, né? Então, não sei, será que a gente pode pensar o corpo sem órgãos capturado pelo capitalismo? Não sei. O desejo, certamente. Uhum. Corpo sem órgãos, não sei. Bom, eu fiz uma outra marca pra gente ir adiantando também, né? Vamos sim. Mas eu não sei. Talvez uma dúvida, sei lá. Talvez pensar num corpo sem órgãos que não é atravessado, não é cortado por isso, talvez seria implicar em pensar em um corpo sem órgãos transcendental, entendeu? Como o Hal coloca lá, algo assim dos anjos, entendeu? Que tá além disso. Além de estar atravessado a isso. Sei. Mas pode mandar, desculpa. Eu não sei se é transcendental, porque eu acho que o corpo sem órgãos tá bem, além do bem e do mal, entende? Do nosso valor moral. Eu vejo o corpo sem órgãos ali assim como Superfície. pequenas frações, entende? Pequenos, quase como um conta-gotas assim num copo, sabe? Em vários copos, ou em bacias, sei lá, tipo pequenas gotas assim do que acontece e gera uma intensidade, um fluxo diferente que pelo menos eu entendo a partir do que se chama corpo sem órgão, sabe? Uhum. Então, e se isso se dá na aquisição de dinheiro, ou se isso se dá a partir do, da fruição do desejo revolucionário em negar toda essa vida voltada para o capital, entendeu? Isso tanto faz para o corpo sem órgão, sabe? Por isso que eu não sei se dá para pensar ele agenciado pelo capitalismo, né? Não sei se eu me expressei bem. Boa, Pô, entendi. entendi sim.
Bom, lá na página 49 ele põe entre parênteses. Não sei se vocês querem ver ou se eu posso ir lendo. Por mim pode ir, cara. Manda. Eles dizem assim entre parênteses, né? Por exemplo, as grandes utopias socialistas do século XIX funcionam não como modelos ideais, mas como fantasmas de grupo. Isso é, como agentes da produtividade real do desejo que tornam possível um desinvestimento ou uma desinstituição do campo social atual em proveito de uma instituição revolucionária do próprio desejo. Ou seja, um desinvestimento no real, naquilo que acontece hoje, né, para dar vazão ao desejo de investir num ideal, entende? Mas não no sentido de que essa sociedade, nesse caso, né, o exemplo de uma sociedade socialista, não no sentido de que essa sociedade é o que faltaria a nós, mas no sentido de que essa sociedade é uma própria produção fantasmática do desejo, né? Então, é um fantasma de grupo produzido pelo desejo, e não sociedade enquanto falta de alguma coisa, né? Então, é nesse tipo de passagem também que eu baseio a minha ideia de que, mesmo fascista, mesmo reacionário, mesmo violento, em Deleuze e Guattari, não se pensa por falta, né? Tudo é produção do desejo. Eu vou falar que essa parte aqui, cara, eu me pegou bastante. Qual? Essa mesmo do desejo fantasma de grupo. É. Será possível colocar um desejo num grupo? O desejo é singular? É isso que me pegou, sabe? Não, o desejo é singular, mas Uhum. ele cria uma idealidade, né? Por exemplo, uma idealidade de uma sociedade que se daria num formato diferente, que Ah, funcionaria bem, que seria mais justa, que seria etc, 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 né? Então, tudo dentro de uma perspectiva representacional, entende? entendi. Então, isso é produção do desejo, né? Uhum. Mas, logicamente, né, em cada um que pensa numa sociedade dessa forma, o desejo se dá de forma singular, né? Mas é agenciado por realidades que são produzidas pelo próprio desejo. Alguma coisa aí? Mais pra frente? Elder? Eu tô pegando aqui, podem. Elder, Esse tem? negócio das máquinas técnicas, Elder? Ele tá com o fone desligado. Acho que alguém tá. Deve Aí, estar falando Oi, comigo. voltei. voltou. Voltei. Tô achando aqui também as marcações. Esse negócio de máquinas técnicas e máquinas sociais, sócios. Cara, não.
Não me aprofundei muito nisso. Eles citam as 200 máquinas aqui, né? Então, É. fica perdido. Caralho. A minha ideia, assim, é pegar o conceito mais central, assim, entende? Então, é tudo máquina. Daí, as diferenciações que vêm disso daí, eu pretendo Dá, né? não me aprofundar tanto. Até porque isso eu acho que é mais um trabalho filosófico, né? Não que Produção de você, conceito, né? ninguém, que a gente não dê pra fazer, né? Lógico. Uhum. Cada um fica à vontade de fazer o que quiser. Mas, para mim, nesse momento, não é o. E aí eu não posso te ajudar. Não sei se o Elder consegue debater melhor. Cara, eu acho que eu tô com você também, João, entendeu? Mas essa questão que o Paulo colocou é bastante citada aqui, né, cara? Também não entendi muito bem pra explicar. Mas como que você entendeu isso, Paulo? Essa máquina técnica que você colocou aí, máquina... Cara, eu não entendi nada. Nada assim. Confesso que em certos momentos eu tentei entender. Mas sei Máquina lá. técnica. Aí cai naquilo, né, cara? De você de ficar tentando entender o autor, né? Aí Uhum. você caga tudo. Puta, aqui tem um bagulho muito bom pro Elder. Eita, E, na verdade, eu não sei se eu já mandei. Mas é lá na manda. página 60 do PDF. 60. É, lá pra frente. Bora! Você Bora! bora. Porra! Que não vai dar pra ler o antiédipo. Saí de casa, baixei PDF pra caramba. Acharam aí? Página 60? Página 60, manda. Primeiro que, Quando ele diz lá, Não, está. produzir desejo em cima do incessantemente, na quebra do parágrafo. pô, achei. Produzir desejo é a única vocação do signo, em todos os sentidos em que isto se maquina. Eu acho que isso aqui é a base fundamental do trampo do Elder, né? Então, produzir desejo é a única vocação do signo. A gente aprende entrando em contato com o signo, né? E aqui a ideia de signo é justamente a de produzir desejo. Para eles é a única coisa que o signo faz. Então, se há uma relação entre aprendizagem e desejo, acho que é o próprio Deleuze e Guattari que estão respondendo aqui, né? Caralho. É. Puta, essa aqui é boa também, na página 63. É. Ele diz só a categoria da multiplicidade. Acharam aí? Uhum. 63. Essa parte é muito boa. Só a categoria. Achou, Helder? Achei. Só a categoria de. Esse aí eu sugiro que vocês grifem. Só a categoria de multiplicidade, empregada como substantivo e superando tanto o múltiplo quanto o uno, superando a relação predicativa do uno e do múltiplo, é capaz de dar conta da produção desejante. A produção desejante é multiplicidade pura, isto é, afirmação irredutível à unidade. Aí eles Ou seja, mandaram a ver aqui, né? Mandaram a pau. Eles falaram assim, meu, a gente precisa colocar alguma coisa aqui pra não reduzir, mas sature isso aqui, que é essa produção desejante, né? Justamente a multiplicidade, cara. Produção em cima de produção. Não exato. para nunca. Os caras podem tirar foto à vontade, de qualquer perspectiva que for, provar. Pô, e E é isso aí, que, é isso que faz o Deleuze, pô, pensar sobre cinema, sabe? Falar que cinema é imagem e movimento, cara.
Pô, muito louco. E você pensar a produção desejante é a multiplicidade pura, isto é, afirmação irredutível à unidade, uma perspectiva edipiana é justamente reduzir o desejo à unidade, né? Uhum. Reduzir o desejo à percepção da analogia do Édipo. Aqui não, a produção desejante é multiplicidade pura, né? Então, é, é fluxo múltiplo no seu estado puro mesmo, né? Então, isso explica muito do que a gente pensa enquanto um sujeito descentrado, né? Que até é um conceito do Stuart Hall, né? Então, aqui Deleuze e Guattari vão pensar nesses termos, né? Então, a partir de uma produção desejante que é multiplicidade. Então, a cada dia, a cada instante, né? O desejo está desejando coisas diferentes, né? Então, o desejo tá se multiplicizando de formas outras, né? Então, aquilo que produzia intensidade antes não produz da mesma forma, né? Porque a A- a- própria natureza, porque o próprio multiplicidade tá, ó, superando a relação predicativa do uno e do próprio múltiplo, né? Uhum. O que volta, o retorno do recalcado, lembra que ele fala? Se o múltiplo volta, ele não volta da mesma forma. Se aquilo que Uhum. foi É. vivido. Porque ele não suporta a própria repetição. É produção de produção, cara. Se voltou, esse negócio vai ser. Ou vai ser utilizado essa produção de outra maneira, ou é fora. Exato, né? Então a gente pode entender esse múltiplo também, né? Muito legal isso daí que você falou. Ele supera tanto o uno quanto o múltiplo. Então ele supera tanto a maneira única de ser, quanto a maneira diversa, vamos colocar assim, né? Então, por exemplo, sei lá, existem 3, 4 perspectivas de desejo. Não, existe multiplicidade, não tem perspectivas que fecham o desejo, entende? Uhum. O que existe é o desejo desejando. Foda. E aí a Caralho. gente pode fazer uma relação muito interessante aqui com a identidade, né? E aí o Elder também vai conseguir pensar um pouco melhor com a questão do Stuart Hall, né? Porque mais pro final da vida dele ele vai pensar a identidade, essa relação subjetiva, justamente a partir de Freud, né? De Lacan. E aqui a Uhum. gente pode pensar uma ideia de identidade a partir do desejo em Deleuze e Guattari, né? Opa. Sabendo das dificuldades disso, né? Porque um pensamento totalmente deleuziano não se aplica ao pensamento do Stuart Hall, né? Uhum. Mas a resposta que ele buscou em Freud, eu acho que é possível tentar buscar em Deleuze e Guattari, sabe? Fazer uma mistura muito louca aí. Aí, João, seu doutorado tá aí. É isso, é um doutorado puramente filosófico. Só se eu fizer em Good filosofia. luck. Good luck. E aí, um pouquinho mais abaixo, ele coloca uma frase muito legal, cara. Qual página? Nessa mesma página, um pouquinho mais abaixo, ele põe assim: já não acreditamos. Uma totalidade original. Isso. Já não acreditamos numa totalidade original, nem sequer numa totalidade de destinação. Ou seja, não acreditamos numa totalidade original, né, de uma história enquanto perspectiva linear, né? Então viemos de determinado tempo e espaço e estamos aqui hoje, né? Então nem nessa totalidade e nem numa totalidade de destinação, né? Então chegaríamos a determinado tempo e espaço que nos pertence, etc. Já não acreditamos na grisalha de uma insípida dialética evolutiva que pretende pacificar os pedaços, arredondando suas arestas. Só acreditamos em totalidades ao lado. Isso aqui é muito legal. Esse aqui é legal pra mim. Porra. Dialética evolutiva. Né? Muito boa. Já Inspirada não na dialética. acreditamos na grisalha de uma insípida dialética evolutiva que pretende pacificar os pedaços, arredondando suas arestas, né? Ou seja, moldando as pedras
Pra chegar numa ideia de evolução. Isso aqui é muito bom pra você mesmo, hein, Paulo? Aham. Vou até ainda potente assim, eu pinto de vermelho. Vermelho. Ué. Ah. É. Boa. Tá lá. Bom, aí no final vão explicar aqui sobre fazer críticas mais contundentes à psicanálise, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu marquei aqui. Acho que de mais importante foi isso mesmo. Eu também não marquei mais nada, não. É isso. Tá dando 1h30 já, acho que deu uma bela discussão. Então, fechamos então o primeiro capítulo? Vamos? Ufa. Então aí nós vamos conversando então pra ver a próxima semana o que a gente vai ler, né? Se a gente vai pro quarto capítulo aqui ou se a gente pega um... Então, tu vai desligar aí, Johnny? Eu vou só parar a gravação aqui. Valeu, galera. Clica no Boa. sininho. Se inscreva no canal. Ativa o sininho aí. Porra, após após 1h40, falei isso, tem que falar no início. Agora Pessoas esquisas. Caralho. falou, tô parando aqui. Despreocupados.